Fala galera, mais uma vez estamos aqui em casas, né, nas nossas casas, confinados, aguardando aí até que os nossos governantes possam determinar o dia que a gente volte para o nosso trabalho, para as nossas atividades normais, como EBD, culto e enfim, tudo aquilo que a gente fazia na nossa vida normal. Parece ser óbvio, né, mas não é. Estar em casa, para muitos isso não é tão óbvio assim. Muitos estão, ou talvez milhares de pessoas estão agora nas ruas, sem poder ter uma casa, sem poder fazer uma higienização necessária para poder se proteger desse vírus, né? Desse mal que vem assolando a humanidade. Talvez você possa pensar, mas eu estou em uma casa, Marcelo, e essa casa não é minha, é alugada, eu tenho que voltar a trabalhar para conseguir pagar a minha casa. E sim, isso tudo é verdade. Pessoas no mundo inteiro estão vivendo a mesma situação, e inclusive muitos cristãos, né, estão precisando voltar aos seus trabalhos para poder manter a sua dignidade, manter a sua vida. Mas a verdade é que são em tempos difíceis que nós podemos podemos ver, né, podemos ter consciência da graça e da bondade de Deus. Quase que na maioria das vezes, quando tudo está muito bem, às vezes não percebemos o quanto nós somos agraciados por Deus, quantas provisões que Deus coloca todos os dias para nos manter vivos, trabalhando, estudando, chega a nós de forma sobrenatural. E o problema é que são tantas bênçãos que às vezes esse sobrenatural passa a ser visto de forma natural. E aí passamos a exigir de Deus o extraordinário, como se tudo ao nosso redor se tornasse comum, né? A gente passa a não valorizar mais o que a gente tem e passamos a buscar coisas extraordinárias. Nesses dias de quarentena eu tenho visto pessoas postando fotos ou filmagem do pôr do sol, do show sobrenatural que o sol dá quando ele termina o seu trabalho, nos garantindo a luz, nos garantindo a vida, né? Porque é através da luz também, através do dia que pode se manter a vida. Pessoas indo à noite tirar fotos ou fazendo vídeo, né? Mostrando como o céu, como a noite está bonita, né? Olha que lua linda, olha como as estrelas estão maravilhosas. Outras isoladas, caminhando, né, fazendo uma caminhada na natureza e mostrando, né, a beleza da natureza, como se para alguns isso nem existisse, como se isso passou a existir agora. A verdade é que essas maravilhosas coisas, essas coisas magníficas de Deus sempre deram um show de glória à parte. Essas coisas, o tempo todo, dia após dia, mesmo que nós humanos estávamos ali tão ocupados com coisas fúteis dessa vida, Deus estava ali mostrando o seu poder e sua glória. Mas as coisas fúteis desse mundo tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco de vermos essas coisas, né? De agradecermos a Deus por tudo isso que Ele nos dá sobrenaturalmente. Mas foi necessário Deus permitir que a terra parasse e que quase todas as atividades viessem a parar, para que a gente pudesse perceber que o extraordinário que muitos buscam, nós já temos. E o necessário também que a gente precisa, às vezes temos até demais, né? Muitos nesse momento estão talvez refletindo ou possam vir a refletir que o necessário que eles têm e até demais. Você talvez nesse momento possa estar pensando, realmente eu tenho o que é necessário e posso até repartir com os que não têm, eu posso até abrir mão de repente de algo que eu tenho sobrando, né? E realmente dar para alguém que ali não tem, alguém que está precisando, porque na maioria das vezes a providência de Deus vai vir da mão de um ser humano comum, né? De um cristão. Muitas vezes a gente ora pedindo para que Deus abençoe alguém, ou quando você passa pelo morador de rua, você pede para que Deus abençoe aquela pessoa,
Legal, muito bom, orar sim é necessário, mas mais que necessário é você agir também com ação, você ir lá e de forma generosa abençoar essas pessoas. Talvez não nesse momento, mas talvez quando tudo isso acabar. Mas há outras formas também de você abençoar pessoas, né? Ou irmãos, de repente ajudando com o que está sendo mais que o necessário para você, repartindo com essas pessoas que não têm esse momento nem o necessário. Então o que é um aluguel de uma casa, ou um financiamento de uma casa, ou o emprego, ou a sua faculdade, para um Deus que de graça nos dá coisas tão extraordinárias todos os dias, mesmo que na correria do dia a dia, a gente nem venha a perceber tudo isso, e Deus está lá nos dando tudo isso o tempo todo. Então temos aqui algumas lições a extrair. Todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência e aprender que a graça de Deus nos é suficiente. Então não devemos entrar aí em uma paranoia, tentando ter o controle de todas as situações. Descanse em Deus nesse momento. Essa é a mensagem. Descanse em Deus. Talvez você assistindo os noticiários dá a impressão de que Deus abandonou o mundo, mas a verdade é que Ele não abandonou. O nosso Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo em meio a todo esse caos que a gente tem visto por todo o mundo. A paranoia ou um grande grau de neurose nada mais é do que a fé inversa, né? A paranoia ou um grande grau de neurose é a manifestação de uma fé ao reverso. Uma pessoa verdadeiramente paranoica ou neurótica organiza sua vida em todo o tempo, organiza sua vida em torno de uma perspectiva comum de medo. Tudo o que acontece ao redor dela, ela tenta ter o controle, ela tenta buscar um refúgio, buscar uma maneira de se livrar daquilo que pode ser algo ruim para a vida dela. Tudo o que acontece ao seu redor, ela alimenta esse medo, né? Essa paranoia, ela torna cada vez maior num grau que é desnecessário. A fé verdadeira, ela é bem ao contrário disso. Ela age no sentido inverso. Uma pessoa de fé organiza sua vida em torno de uma perspectiva comum de confiança, não de medo. Apesar do caos aparente no momento presente, Deus reina independente de como eu possa me sentir nesse momento. Apesar de tudo que vem acontecendo, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está vendo tudo o que está acontecendo e vai agir no momento certo, de acordo com a sua soberana e eterna bondade. O nosso Deus de amor se importa com nós todos os dias. Por mais insignificante que nós possamos ser, Ele se importa muito com nós. Podemos conferir que tudo que é necessário, podemos confiar que tudo que é necessário, Ele vai nos prover, Ele vai nos dar. E até o extraordinário, né? Até mesmo o extraordinário. Todos nós sabemos que uma das maiores paranoias desse momento é o medo da morte. Mas ainda que eu ou você fatalmente venha a morrer por causa desse vírus, extraordinariamente Deus trará de volta a vida através da ressurreição. Não tenhamos medo, não entramos numa paranoia, independente do que acontecer, até uma fatalidade como essa, que é talvez uma das piores, né, para esse momento, que as pessoas estão se preocupando tanto em relação a se proteger. Extraordinariamente, Deus tem poder sobre a morte, como Ele já mostrou isso lá na cruz. Independente da nossa insignificância na terra, nós somos importantes para Deus. Ele já provou o seu amor, vindo até nós e morrendo em uma cruz. Deus já fez isso há 2000 anos atrás, provando que o seu amor por nós é um amor incondicional. Eu termino essa reflexão deixando algumas questões para a gente refletir nesse momento que estamos vivendo. O que poderia acontecer se nós, no reino de Deus, se realmente agíssemos como se as palavras do apóstolo João, que nos ensina, né, que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4.
O que aconteceria se verdadeiramente começássemos a viver como se a oração mais repetida da cristandade tivesse realmente sido respondida, que é: a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Não é assim que nós cristãos oramos? Que a vontade de Deus deve ser soberana sobre todas as coisas? Em 1 João 4, versículo 1 ao 8, fala que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Meus queridos irmãos, nesse momento que estamos em nossas casas, devemos alimentar a nossa fé mais do que nunca, porque só assim poderemos fazer nossos medos morrerem de fome. Amém? Um forte abraço a todos e uma boa semana.